Pessoal, então dando continuidade à nossa primeira aula de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados, nessa aula nós vamos deduzir o teorema de Reynolds, que é o coração da cinemática dos fluidos. Se a gente se lembrar um pouquinho das últimas duas aulas, dos últimos dois vídeos, nós vimos o seguinte, que na mecânica dos fluidos existem duas maneiras de fazer uma análise do escoamento. Nós temos a análise lagrangiana e a análise oireliana. Na análise lagrangiana, ela vai descrever uma variável, uma grandeza qualquer, n, vamos chamar, do sistema, em termos das variáveis x, y, z e o tempo. E a gente vai poder escrever que a variação total da grandeza n em relação ao tempo no sistema, ou seja, aquilo que acontece no sistema, é igual a dn dt mais v nabla n. Lembrando que nabla é o operador gradiente. d dx, d dy, d dz. Tá bem? E a análise aureliana, ela não faz isso. Ela fixa um volume no espaço, um volume de controle, e olha por onde há fluxo. Olha para as superfícies de controle. Tá? O que a gente quer saber é o seguinte: se eu tiver uma grandeza qualquer observada num passo de tempo t, e essa mesma grandeza do sistema observada no passo de tempo t mais ΔT, eu quero como essa grandeza variou, tá? Vamos supor que eu tenho uma grandeza n, lembrando que n é uma grandeza extensiva, ou seja, depende da massa. Tá? Bom, o que eu quero saber, o que eu quero determinar é dn dt do sistema. Variação total da grandeza n no sistema. A gente pode definir duas situações. Olha, o que está acontecendo aqui? Eu tenho volume de controle, esse aqui é meu volume de controle, tá? E no passo de tempo t, o sistema está aqui dentro do volume de controle. No passo de tempo t, o sistema está aqui dentro. No passo de tempo t mais ΔT, o sistema se deslocou, o volume de controle, mas o sistema se deslocou. Então, existe um fluxo dessa grandeza, tá certo? Existe um fluxo dessa grandeza. Eu quero saber como isso variou entre t e t mais ΔT. A gente pode definir três regiões: a região 1, a região 2 e a região 3. Na região 1, o sistema já deixou o volume de controle. Na região 3, o sistema está fora do volume de controle. E na região 2, existe uma coexistência entre o volume de controle e o sistema. Bom, a gente sabe que, pelo conceito de derivada, se a gente se lembrar, o conceito de derivada é o limite quando ΔT tende a zero de n em t mais ΔT menos n em t dividido por ΔT. Lembrando, ΔT tendendo a zero. Olha, em t, a grandeza do sistema é igual à grandeza do volume de controle. Eu vou trocando bastante de cor aqui agora para a gente poder ter certas anotações. Então, essa grandeza... Gente, tudo isso aqui do sistema, tá? Então, S de sistema. Em T, a grandeza N do sistema é igual à grandeza do volume de controle. Beleza. Agora eu vou colocar de outra cor aqui para a gente sempre ter a situação em T e T mais ΔT. Vou pegar um azul. Em T mais ΔT, o que eu tenho é o seguinte: N do sistema é igual à região 2 e 3. N2 mais N3.
3. Vejam só, o sistema está aqui, ó. Isso tudo é o sistema, tá bem? Então, na situação T mais delta T, a grandeza N do sistema é N2 mais N3. Ok. Vamos reescrever aquilo ali então, de uma maneira um pouquinho mais elegante. A gente pode substituir essas coisas que a gente já sabe. Então, dN dt, a variação total da grandeza n no sistema, ela é igual ao limite de ΔT tendendo a zero. A gente já sabe que n do sistema em t mais ΔT é n2 mais n3 mais n3 menos n do sistema é igual a n do volume de controle em t. Perfeito, perfeito. Isso aqui dividido por ΔT. Agora vamos olhar para cada camarada desse aqui, tá? N2, quem é N2? N2 é N do volume de controle em T menos N1. N do volume de controle em T, perdão, mais ΔT, ou seja, depois que passou o tempo, menos N1. Agora a gente pode usar isso aqui para o N2. Tá? A gente vai substituir nessa equação. Vamos substituir aqui então. Vamos chamar essa situação de 2. Essa outra é a situação 3, 1 e 3. Tá? Então a gente já sabe o seguinte, veja só. A gente já sabe que dN dt do sistema é igual ao limite de ΔT tendendo a zero. Eu vou reagrupar, tá? Olha só, eu tenho N do volume de controle em T, e aqui eu vou ter N do volume de controle em T mais ΔT. Então, eu vou agrupar esses dois. N do volume de controle em T mais ΔT, menos N do volume de controle em T, dividido por ΔT, mais o limite, quando ΔT tende a zero, de N3 menos N1 ΔT. Dividir aqui em duas parcelas. Olha só que interessante. Essa parcela aqui a gente já pode simplificar. A gente pode escrever o seguinte, que dN dt é igual, isso aqui já é a derivada de n do volume de controle. dN do volume de controle sobre dt, mais n3 menos n1, limite, quando ΔT tende a zero, de n3 menos n1. Olha só, a gente está trabalhando da seguinte forma. Aqui eu olho para o sistema, grandeza extensiva, tá? Quero relacionar com uma grandeza intensiva, só lembrando, Enão é igual a Eninho vezes a massa, e massa é Rho vezes o volume. Então, eu posso escrever N do volume de controle como sendo Eninho, grandeza intensiva, vezes a massa, Rho V. Claro, se eu pegar um pedacinho infinitesimal, é isso aqui. Se eu pego a grandeza toda, vai ser igual à integral de todo o volume de controle de n ρ dv. Então, isso aqui a gente já consegue. Então, isso aqui a gente já consegue substituir na nossa equação. Essa parte
vai entrar exatamente aqui. E quem que é N3 e N1? N3 e N1 é o fluxo no volume de controle. Veja só, é o que está saindo N3 e o que está entrando é N1. Se a gente lembrar de fluxo, a gente pode escrever N3 igual a N ρ V dA. Isso é o fluxo, tá? E é o que está saindo. E o que está entrando no volume de controle, N1, N, ρ V dA. Faltou o ΔT, né? Claro. Então veja só, e aqui também faltou o ΔT. Então veja só, essa parcela aqui é a parcela de fluxo no volume de controle. Parcela de fluxo no volume de controle. Eu poderia dizer que se eu tiver várias superfícies tendo fluxo, várias superfícies de controle, essa parcela aqui é a soma de todo o fluxo. Ou posso escrever como sendo a integral na superfície de controle de ρ N V dA. Então nós temos aqui o seguinte, que a variação total da grandeza n no volume no sistema é igual no tempo da grandeza e não no volume de controle. Grandeza e não no volume de controle, integral no volume de controle de n ρ dV, mais o fluxo, integral na superfície de controle de ρ n v dA. E esse aqui, essa equação toda, é conhecida como teorema de Reynolds. Por quê? E por que ela é tão importante? Porque ela fala da variação de uma grandeza intensiva do sistema. Então, relaciona uma análise lagrangiana, análise do sistema, com um volume de controle e fluxo, análise oireliana. Relação, então, de análise lagrangiana com análise oireliana. Bom, vamos olhar um pouco melhor essa equação? Aqui agora, olhar um pouco melhor essa equação? Aqui agora, mais bonito, que não está escrito com o meu pincel, né? Aqui a gente pode escrever o seguinte, olha, dois termos também importantes, tá? O primeiro termo aqui é conhecido como local, termo local. Porque fala da variação dentro do volume de controle. O segundo termo, termo convectivo. Fala da variação na superfície de controle. Lembrando, isso aqui, análise lagrangiana. Isso aqui, análise oireliana. Então, teorema de Reynolds relaciona análise lagrangiana com análise oireliana. Isso aqui fala do sistema. Isso aqui fala do volume de controle das superfícies de controle. O termo local, lembra? Se a gente fizesse a derivada total olhando só para a análise lagrangiana, a gente tinha, né, dn dt igual a d derivada parcial no tempo mais v nabla n. Termo local, termo convectivo. Termo local, termo convectivo. Esse, então, é o teorema de Reynolds. No próximo vídeo, e eu queria que vocês... O próximo vídeo vai ser para a segunda aula, eu queria que vocês fizessem em casa, é deduzir o que a gente chama de equação da conservação de massa. É quando E não é igual a massa, é minha. Tá? Então, vocês vão substituir o E não pela massa. Tá? E fazer todas as hipóteses. Por exemplo, se o escoamento é permanente,
que acontece? Variação no tempo igual a zero. Se o escoamento, se o fluido é incompressível ou constante, se escoamento uniforme, V constante na seção. Então, primeiro, cheguem na equação da conservação de massa e depois, fazendo essas hipóteses, cheguem na equação da continuidade. Vou deixar o vídeo gravado para a segunda aula, provando isso, e vocês já têm essa dedução no material de apoio, tá bem? Então, conto com vocês na segunda aula. Um abraço.